tarde, boa noite, né? Dependendo de quando vocês vão acessar esse videozinho, essa videoaula. Esse material que eu vou trabalhar com vocês agora, tá, gente, é sobre as estruturas internas da parede celular bacteriana, certo? A gente vai dar prosseguimento, então, às nossas aulas, ok? Então, vamos lá. Membrana plástica, ou membrana plasmática, ou citoplasmática, ou ainda membrana interna, tá? Esse é o nome da estrutura que fica abaixo da parede celular. Ela é fina e fica revestindo, ela reveste o citoplasma da célula, ok? Nós temos diferenças com relação a essa estrutura para os procariotos e eucariotos, tá? Nos procariotos, então, ela é composta basicamente de fosfolipídios, que são as substâncias mais abundantes na membrana, e proteínas. Já nos eucariotos, né, nas membranas dos eucariotos, das células eucarióticas, né, também contém carboidrato e esteróis, como o próprio colesterol, ok? Como não possuem esteróis, essas membranas procarióticas são menos rígidas que as membranas eucarióticas. E isso que vamos traduzir em miúdos, né? Isso quer dizer que a membrana plasmática ou plástica, enfim, dos procariotos, das bactérias, por exemplo, ela é menos rígida do que a membrana celular das células dos eucariontes, as nossas células, por exemplo, tá? Existe uma exceção, que é um procarioto sem parede celular, que é o micoplasma, tá? Que contém, que também contém, né, esteróis na sua membrana, ok? Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que está apontada na última flechinha aqui, certo? Então, é aquela última camada que a gente tem, que é essa parte que, eu não sei se vocês estão enxergando como eu, mas é essa parte mais rosácea aqui, ó, certo? Aliás, essa parte mais amarela que envolve a rosácea. Estrutura da membrana plasmática, né? Essas membranas, né, parecem estruturas de camada dupla, ou seja, elas são duplas de fato. Existem duas linhas escuras com um espaço entre elas, bem mais claro. As moléculas, então, de fosfolipídio estão distribuídas em duas linhas paralelas, que são denominadas bicamada lipídica, porque é formado por lipídios, certo? Então, se vocês observarem esse desenho aqui, ó, ele retira, né, uma dessas estruturas e coloca aqui. Ó. A gente tem aqui o ácido graxo, que é um lipídio, a gente tem o glicerol, o fosfato e um grupo chamado grupo polar. O que é isso, professora? Bom, as substâncias químicas, elas se comportam de maneira distinta. Então, existem as substâncias que são polares e as substâncias que são apolares. As substâncias que são apolares são aquelas que não conseguem fazer ligações com a água. Então, quando a gente pega um exemplo bem claro, vamos dizer, né? Vamos dizer assim, pegar uma colher de óleo, azeite de oliva, e colocar na água, a água é polar. Né? Ela se mistura ao álcool, ela se mistura ao açúcar, ela se mistura ao sal, mas ela não se mistura ao óleo. Por quê? Porque o óleo é apolar. Tá? Então, existe sempre que vocês ouvirem falar de grupos, moléculas, biomoléculas, vocês podem chegar nesse conceito do que seria polar e apolar, tá bom? A água, ela é polar, ou seja, ela consegue fazer ligações com várias substâncias, vários compostos. Já, por exemplo, né, ceras, lipídios, no caso, ceras, esteroides, né, todo e qualquer produto que contenha lipídio, ele provavelmente não fará uma boa ligação, né? É óbvio que não vai fazer uma boa ligação e interação com a água, já que ambos não conseguem se aderir, não têm a mesma propriedade de serem polares, já que o lipídio, os lipídios, né, são apolares, certo? Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, parece grampinhos, né? Essa bolinha e esse grampinho, essa estrutura aqui do lado é a mesma. Essas estruturas gigantes, assim, bem grandes aqui, né? São as proteínas, que vão formar canais ou estruturas para fazer com que a célula se comunique com o seu exterior, certo? E aí,
Essas proteínas, elas têm algumas classificações, na verdade, 3 classificações atuais, tá? Que seriam as proteínas periféricas, as integrais e as transmembranas, né? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, um GIF mostrando direitinho aqui que elas se comunicam com o meio externo e interno da célula e que elas estão tanto no grupo positivo como negativo do grupo dos GRAN, né? Que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, e que ela vai se integrar, no caso dos gram-negativos, ela vai ter em ambos os lados, na membrana superior e na membrana inferior, tá? Então, ela vai estar ali englobada, ou melhor, inteirada. Nos gram-positivos, ela vai estar na única membrana que existe, certo? Muitas proteínas, né, e alguns lipídios vão se apresentar na membrana de forma como glicoproteínas e glicolipídios. Glicoproteínas são proteínas mais um composto de açúcar. Lembra que glicose, glico vem de glicose. Então, são glicoproteínas. São proteínas açucaradas. Vocês podem gravar dessa maneira, tá? E glicolipídios são lipídios açucarados. Ou seja, são óleos junto com açúcar. Claro que não dessa maneira, né, gente? Eu tô sendo um pouco mais didática, mas assim, ó, são compostos de lipídio mais açúcares, certo? Ou proteínas mais açúcares, certo? E aí, como é que eles ficam? Eles ficam aqui. A membrana plasmática é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Aqui são as proteínas integrais, transmembranárias e tudo mais, e periféricas. E tem a classificação dela, né? E elas estão ligadas a essas estruturas que eu acabei de falar para vocês, glicolipídios, glicoproteínas, e elas fazem, o que elas fazem na membrana, na verdade, né? Elas trabalham como sinalizadores, né? E no momento em que precisa que alguma coisa entre na célula, ela vai formar ali uma estrutura que vai prender esse material, agregar e assim por diante, tá? Porque é uma forma de comunicação e de interação entre as células, certo? Qual é a função da membrana, né? A função, perdão, olha eu, cansaço. A membrana, ela tem a função de servir como o que a gente chama de barreira seletiva, ou, como vocês também vão encontrar bastante, permeabilidade seletiva e até semipermeabilidade, tá? O que ela faz? Ela permite ou não permite que alguns produtos, substâncias, entrem e saiam da célula. Então, ela é o que comanda. Ela literalmente vai dizer, esse pode, esse não pode entrar na célula, tá? Permeabilidade seletiva indica que certas moléculas e íons passam através da membrana, mas outros são impedidos de passar por ela, certo? Esses desenhos que vocês estão vendo aqui são desenhos feitos por computador, né? Só que eles são baseados no modelo real. Claro que não assim coloridos, porque quem colore isso aqui são os próprios biólogos que desenvolvem as técnicas para que a gente consiga identificar o que é o que aqui dentro, certo? Aqui é um canalzinho de uma membrana. Imagine que aqui é a membrana, um pedaço dela, claro, né? E aqui a gente tem uma proteína, que é uma proteína de canal, certo? O movimento através da membrana, ele pode ser classificado. Eu não sei se vocês já estão estudando isso em citologia, enfim. Mas a gente tem alguns movimentos. Uma classe deles é chamada de movimentos ou processos passivos, né? Onde a gente tem a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples, o movimento das moléculas ou dos íons, né, de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração. Então, de onde está mais concentrado vai partir o material. Vamos dar o exemplo. Imaginem vocês um pedaço de carne. Esse pedaço de carne, ele tem uma quantidade de sais, tá? Existe sais na fibra muscular da carne. Só que se eu colocar esse pedaço de carne dentro de uma bacia, enfim, de um recipiente, e nesse local eu despejar água com muito sal, água salgada, tá? O que vai acontecer? Como haverá muito mais íons salinos, né? Muitos íons, sais, fora da carne, e dentro da carne nós teremos menos, esses íons extra, ou seja, esses sais que estão ali na água, vão migrar para dentro da carne. Isso a gente chama de difusão simples,
Na difusão facilitada, ocorre vamos dizer assim, a ajudinha, a mãozinha, né, das proteínas que eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, ela funciona como um canalzinho, tá? Então, lembra assim, na difusão simples acontece sempre da alta concentração para a baixa concentração. E na difusão facilitada, o movimento ele é facilitado, ele é promovido pelas proteínas que são chamadas de integrais, que estão lá na membrana, formando canaizinhos, certo? E aí a gente chega no transporte passivo ainda, a osmose. Vocês já devem ter ouvido falar, e talvez até eu em sala de aula, né? Que a aprendizagem e o conhecimento não se adquire por osmose, e sim pelo suor, né? E muito. Então, a osmose é o movimento de moléculas do solvente, dissolvente. O que é um solvente? A água é um solvente, é um líquido solvente, através de uma membrana seletivamente permeável, uma membrana celular, por exemplo, né? De uma área de alta concentração de moléculas de solvente, ou seja, um local que tem bastante água, né, e pouquíssimos sais, por exemplo, para um local, uma área de baixa concentração de água, de solvente, e com alta concentração de moléculas de soluto. Ali naquele GIF que eu coloquei para vocês aqui, nessa imagem, para quem não sabe o que é um GIF, tá? Nós temos uma membrana e nós temos aqui a água, que é simbolizada por esse desenho azulzinho aqui, que é um azul maior e dois azuis menores, que significa oxigênio, hidrogênio, que é a molécula da água. E o vermelhinho é sal. Então, imaginem que deste lado da membrana, eu não tinha, né, muita água. O que acontece? Quando isso acontece, a água migra do local onde tem mais solvente, que é a própria água, para o local onde tem menos solvente. E isso é osmose. E aí, nos seres vivos, o principal solvente, sim, é a água, tá, gente? Não é à toa que nós temos uma composição, em nossa composição, melhor dizendo, uma quantidade tão grande de água. E aí, para a gente entender um pouquinho desses transportes, principalmente da osmose, a gente tem que entender alguns conceitos. Um conceito que deve ser aprendido por vocês seria uma solução hipotônica. Hipo significa pouco. Tônico pode ser, por exemplo, uma quantidade de sais ou qualquer composto, tá? Então, quando nós temos uma solução hipotônica, nós temos uma solução com concentração muito baixa de um soluto. Vamos pensar assim, se eu pegar um copo de água e colocar uma pitada de sal, e no outro copo de água eu colocar, com água, né, óbvio, e colocar uma colher de sal. No primeiro copo, com uma pitadinha de sal dentro de um copo cheio de água, eu vou ter uma solução hipotônica. Pouco soluto, pouco sal. No segundo copo, onde eu tenho um copo com água e nele eu coloquei uma colher cheia de sal, eu vou ter uma solução hipertônica, porque eu tenho uma concentração alta de soluto, que nesse caso é o sal. Poderia ser açúcar, por exemplo, né? Mas é o sal. E aí tenha sempre em mente esses termos, isotônico, hipotônico e hipertônico. Peraí, professora, mas tu só falou do hipotônico e do hipertônico. E o ISO? O ISO é quando nós temos uma quantidade equivalente de soluto e solvente. Ok? Simplesmente é isso. Aqui eu coloquei para vocês uma outra ilustração ali, que acontece no meio, na solução hipotônica. Ali a gente tem uma hemácia desenhada. Na solução isotônica, e na solução hipertônica. O que está acontecendo? As moléculas de água numa solução hipotônica vão entrar na hemácia e fazer com que ela enche, vai ficar cheia, né? No caso de uma solução, a hemácia foi colocada numa solução isotônica, ou seja, que seja equivalente à concentração de íons que tem dentro da hemácia, vai ser igual àquela solução onde ela vai ser colocada ou foi colocada, a água vai entrar e sair naturalmente, sem problemas. Agora, se eu colocar uma hemácia lá numa solução hipertônica, olha o que vai acontecer, né? A água de dentro da hemácia vai sair. E aí ela vai ficar murcha, como a gente chama aqui no sul, né? Então ela vai acabar ficando túrgida, ou seja, vai murchar, certo? É o que acontece quando a gente faz isso pegando um pedaço de carne, por exemplo, né?
Esses exemplos a gente faz, sempre dá exemplo das hemácias, são células sanguíneas, mas a gente pode falar também da carne, por exemplo. Agora a gente vai para os processos chamados de ativo. Já para que a gente entenda, isso aqui eu estou fazendo uma correlação. Então, lá na difusão simples, na difusão facilitada, a gente tem uma situação. Que situação é essa? Quando a gente tem concentração de uma determinada substância, de um soluto, muito maior fora da célula do que dentro. Agora, quando a gente tem um processo chamado transporte ativo, a célula precisa usar uma quantidade de energia. Contrariamente, no caso da difusão simples e facilitada. No transporte ativo, então, a gente vai sempre utilizar um termo chamado ATP. Tá? Esse ATP, a gente vai depois aprender direitinho o que ele é, a fórmula dele, a estrutura. O nome dele completo, é só uma sigla, claro, né? Mas é trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Ela é a nossa moeda energética. Então, quando a célula faz um transporte ativo, ela utiliza ATP, adenosina trifosfato, tá? Quando o transporte é passivo, no caso da difusão simples, facilitada, osmose, não tem gasto energético, certo? Um exemplo do transporte ativo, a gente pode colocar ali como transporte de íons, que a gente utiliza, né, nas bombas de sódio e potássio, que acontece nos nossos neurônios ali, tá? Então, esse GIF que está aparecendo aí para vocês estão percebendo que conforme as bolinhas ali com Na+, ou os losangos ali com o K+, são preenchidos dentro dessa estrutura que é uma proteína, mas ele precisa estar anexado a um potássio. Esse potássio aparece quando, ATP deixou um potássio. Aí ele vai conseguir transportar. Tá? Então, o sódio só sai do citoplasma para o meio extracelular quando ele recebe um ATP, que deixa o fósforo, o Na entra, o ATP passa, deixa o fósforo e o Na sai, tá? Que é o sódio. Na, sódio, K, potássio, certo? Citoplasma, vamos lá então, né? É uma substância que fica no interior da membrana, tá? Ela é composta, então, por 80% de água, mais proteínas na forma de enzimas, carboidratos, né, açúcares, lipídios, íons inorgânicos e compostos com baixíssimo peso molecular, tá? Quando a professora fala em inorgânico e orgânico, tem diferença, tá? Mais pra frente a gente vai ver o que é isso. Os íons inorgânicos estão presentes em concentrações muito pequenininhas, tá? Ou melhor, perdão, muito maiores no citoplasma do que na maioria dos meios. Ou seja, a gente vai conseguir encontrar uma quantidade de íons inorgânicos, né? Ferro e tudo mais, em quantidade maior dentro do citoplasma do que a gente encontra no meio, em outros meios ambientes. O citoplasma ele é espesso, ele é denso, né? É aquoso, é semi-transparente e é elástico, né? As principais estruturas que a gente encontra dentro do citoplasma ali, envolvido pelo citoplasma numa bactéria, nos procariotos, é a área nuclear, que é o DNA, né? Os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, síntese de proteína, produção de proteína, e as inclusões, que a gente também vai estudar ainda daqui a pouco, tá? Também a gente percebe proteínas filamentosas em forma de fio no citoplasma, que estão ali relacionados à forma helicoidal, tá? E de bastonete das células bacterianas. Então, aquelas bactérias como o treponema, por exemplo, né? O pallidum da sífilis, a gente consegue perceber que ela é um helicoide, parece assim uma molinha. Assim como também o bastão, uma Escherichia coli na forma de bastão, como essa que a gente está vendo aqui, ó. Essa aqui, ó, é um bastão, né? Elas só conseguem ter essa forma porque tem proteínas filamentosas dentro dela, certo? E aí a gente, falando em citoplasma e citando seus componentes internos, ou seja, que são abraçados pelo citoplasma, a gente chega na parte do nucleoide. Galera, nucleoide. Núcleo é de núcleo, oide é de falso.
Por que a gente diz que é um núcleo falso? Porque ela não está envolvida pela carioteca, ou seja, pela membrana nuclear, assim como nos eucariontes, tá? Essa molécula de DNA é longa nas bactérias, né, nos procariotos. Ela é dupla. Por que ela é dupla? Olha aqui, ó. Ela tem duas estruturas que são agregadas umas às outras, uma outra, aliás, né? Que forma essa escadinha que a gente vê. Nela a gente vai encontrar os ácidos nucleicos, né? Citosina, guanina, timina, adenina, que fazem pareamento um com o outro. Sempre é assim: C com G, A com T, tá? Pode mudar a ordem, T e A, C e G, mas nunca muda de par, certo? Esse material, essa molécula de DNA bacteriana ou procarionte, ela pode ser esférica, alongada ou em forma de halteres, tá? Além do próprio cromossomo bacteriano, desse material genético, as bactérias também podem ter, frequentemente, né, contém alguns pacotinhos de DNA de fita dupla, circulares, que são chamadas de plasmídios. Esses plasmídios, gente, se vocês pararem para pensar e lembrar um pouquinho, a gente aprendeu isso lá no início, quando a gente viu as formas de transformação de material genético das bactérias, né? Porque elas fazem reprodução assexuada, então elas fazem isso por fissão binária, elas simplesmente se multiplicam, se dividindo, formando novas e novas células, e quando elas precisam de um melhoramento genético, elas podem fazer conjugação, elas podem fazer transdução e transformação, tá? No caso da conjugação, elas utilizam esses plasmídios, que são elementos transponíveis, podem ser transpostos de uma célula para outra, ok? E aí esses plasmídios, como eu falei ali para vocês, eles são circulares, tá? Esse aqui é um plasmídio de uma Escherichia coli, certo? Em sequência, ele já é um material sequenciado aqui, ó. E aí, lembrando que esses plasmídios, como eles são transponíveis, eles podem ser usados como ferramenta da biologia molecular. Como eu falei, devo ter comentado em sala de aula, hoje, por exemplo, se produz insulina com base nessa tecnologia, né? O que se utilizava pâncreas de porcos antigamente para se extrair a insulina, para os insulino dependentes. Hoje a gente utiliza, então, esses micro-organismos modificados geneticamente. A gente insere, então, nesses micro-organismos essa informação genética para que eles se modifiquem e comecem a produzir aquilo que eu preciso. Ribossomos. Galera, olha só. Ribossomo a gente só encontra em seres vivos. Por isso, digo para vocês que vírus não tem ribossomos, tá? E é por este motivo, entre outros, que ele não é chamado de ser vivo, certo? Mas vamos lá. Ribossomos são locais de síntese proteica. O que é isso, professora? Síntese é produção, transformação. Proteica vem de proteína, então é a produção de proteínas. A nossa vida está baseada em proteínas, tá? O citoplasma, então, das células procarióticas, ele contém infinitamente dezenas de milhares dessas estruturas, que são bem pequenininhas, tá? E aí, aparentemente, a gente consegue observar isso no microscópio potente com grânulos também, tá? Mas são apenas ribossomos. Eles são compostos de duas unidades, aonde ele contém, né, uma proteína de um tipo chamado RNA, ribossômico, porque existe o RNA transportador e o RNA mensageiro. No caso dos ribossomos, é RNA ribossômico, tá? Os ribossomos dos procariotos, então, ele difere dos eucarióticos, pelo número de proteínas e de molécula de RNA ribossômico que eles contêm. Eles também são um pouquinho menores e menos densos que os das células eucarióticas, tá? Por isso que a gente diz, então, que os ribossomos procarióticos são denominados 70S e os eucariotos possuem ribossomos 80S. Ok? Como eu falei para vocês, nós temos então os tipos de RNA, mensageiro, transportador e ribossômico. Nesse caso, a gente está falando do ribossomo, então ele é ribossômico, ok? Inclusões. São reservas citoplasmáticas, é como se a gente tivesse ali, no caso a bactéria, né? É como nós que temos um armário em casa que temos comida, tá? Então, eles têm reservas. Essas reservas, então, possuem
a função de que no momento em que não houver nutrientes disponíveis no local onde esses micro-organismos estão, né, ambientados, eles vão servir de alimento, certo? Ou, enfim, não só de alimento, mas, né? Então, nós temos os grânulos metacromáticos, tá? Que a gente chama de volutina, que nada mais é que uma reserva de fosfato, de um polifosfato, que é usado para aquela ATP que eu falei para vocês, para sintetizar ela, certo? E aí a gente também vai para os grânulos polissacarídicos. Nada mais são que glicogênio e amido. Amido, gente, é um agregado de açúcares, tá? Glicogênio também é uma forma diferenciada, mas ele é um concentrado de moléculas de açúcar. Inclusões lipídicas, tá? As inclusões lipídicas são principalmente identificadas como ácido beta-hidroxibutírico, tá? Que é um lipídio que pode ser armazenado, tipo de gordura, de lipídio, óleo, tá? Grânulos de enxofre. São reservas, então, que servem como fonte energética. Determinadas bactérias, grupos, né, conseguem, vamos dizer assim, metabolizar o enxofre como energia, para a sua energia. Carboxissomos. Eles armazenam uma enzima chamada ribonucleose 1,5 difosfato carboxilase. Opa, quase deu um nó na língua, mas é isso aí mesmo, tá? E ela é utilizada para fixação do carbono. Ora, se ela é utilizada para a fixação do carbono, isso quer dizer que essa bactéria, ela absorve o carbono, né, do ambiente de onde ela estiver. Mas para isso ela precisa dessa enzima ribulose. Vacúolos de gás. Os vacúolos de gás, nós temos uma infinidade de bactérias e outros seres vivos que utilizam isso. São fileiras com várias vesículas de gás individuais, que são quase que cilindros ocos, cobertos por proteína, tá? E esse vacúolo tem um objetivo de flutuação, flutuabilidade. E os magnetossomos, que são aquelas bactérias que se utilizam, então, de um óxido de ferro, ferro 3 oxigênio 4 ali, né? 3O4, que são formados por várias bactérias gram-negativas, que vão agir como ímãs e facilitar, então, a sua agregação aonde elas precisarem se aderir. Endosporos, tá? Quando em um ambiente os nutrientes já se esgotaram, não existem mais, algumas bactérias que são do grupo de gram-positivas e dos gêneros Clostridium botulinum, tá? Clostridium tetani, bacilos, e aí nós temos alguns, formam algumas estruturas chamadas, especializações chamadas estruturas de repouso, tá? E quando eles são liberados no ambiente, eles podem sobreviver a temperaturas extremas, falta de água, e até a exposição a muitas substâncias químicas, tóxicas e até a radiação. Então, os caras, ou melhor, essas bactérias são os caras, certo? Nós temos um exemplo de endosporos que tem 7.500 anos, né? Thermoactinomyces vulgaris, tá? Do lodo congelado de um lago, lá nos Estados Unidos, em Minnesota, que germinaram depois de todo esse tempo, quando foram reaquecidos e foram colocados em um ambiente propício à vida, ou seja, quase que imortal. E foi relatado também que endosporos com idades de 25, 40 milhões de anos, encontrados no intestino de uma abelha sem ferrão, aprisionada no âmbar, que é aquela resina que a gente viu, que a gente vê às vezes em algumas árvores, e que apareceu naquele filme do Jurassic Park, né? Essa abelha que foi encontrada lá no âmbar, lá na República Dominicana, teria germinado, né, quando foi colocado em um ambiente propício à vida, ou seja, com nutriente, água e temperatura apropriada. Ou seja, é quase que uma imortalidade, né? E como é que isso tudo acontece? Bom, em determinado momento, aquela célula bacteriana percebe que não tem como sobreviver como está e ela começa a esporulação, né? Ela vai resguardando o material genético dela em uma estrutura interna, com duas membranas, e chega um momento que libera esse endosporo ao ambiente. E aí ele pode ficar ali por muito tempo, como a gente já viu. Essa aqui é uma micrografia do bacilo anthracis, que causa o anthrax, e ele é encontrado na maioria dos ambientes.
Fatores de crescimento, né? Como é que as bactérias conseguem crescer? E quando a professora fala crescer, não é em tamanho, porque ninguém nunca viu por aí uma bactéria de 2 metros, né, gente? Então, quando a gente fala de crescimento, a gente fala em números, duplicação de números. Então, esses fatores que nós vamos conversar agora são aqueles que são necessários para que as bactérias consigam sobreviver e se multiplicar. Eles são chamados de fatores físicos e fatores químicos. Nós vamos estudá-los agora. Entre os fatores físicos, nós temos a temperatura. Então, cada bactéria tem uma temperatura X, né? Boa, ótima para crescer. Ou mínima, que a gente vai ver também daqui em diante. Nós temos uma classificação que divide em 3 grandes grupos, que são chamados de psicrófilos, que crescem a baixas temperaturas. Tá? Psicro significa frio. Mesófilos, que crescem numa temperatura moderada, aquela temperatura que nós também gostamos de sobreviver, né? E termófilos, numa temperatura alta, que é aquela que geralmente as proteínas começam a se desnaturar, se destruir. E também nós temos os extremófilos, que vivem em temperaturas absurdas, tanto baixa quanto alta. E aí, cada espécie bacteriana, ela vai crescer numa temperatura mínima, ótima ou máxima, que é específica. A temperatura mínima é vamos dizer assim, a temperatura que é a menor temperatura em que a bactéria consegue ainda se multiplicar. Tá? Ainda pode crescer. A temperatura ótima é aquela onde ela vai se estabilizar e vai crescer, sabe, para sempre. Se tudo der certo. E a temperatura máxima é aquela máxima em que ela vai ainda conseguir se multiplicar. Porque também, se passar daquela temperatura máxima, ela morre. Ela não se multiplica. Tá? Esse videozinho, esse GIF que eu botei para vocês aí, são 2 tipos bacterianos que estão em crescimento. Olha como ela se multiplica. Claro que é um vídeo que foi colocado para rapidamente, né, aparecer que elas estavam se multiplicando. Mas, de certa maneira, elas são bem rapidinhas. Ainda nos fatores físicos, falando de temperatura, alguns micro-organismos, que são os membros das arqueias, né, elas conseguem ter um crescimento legal, ou seja, se crescem, se multiplicam muito melhor, a mais ou menos 80 graus ou até mais que isso. Eles são chamados de hipertermófilos, ou, muitas vezes, termófilos extremos ou extremófilos, enfim, né, que a gente já citei para vocês. A maioria desses micro-organismos vivem em fonte de água quente, né? Que está envolvido ali com a atividade vulcânica. E aí, geralmente, o enxofre é a base metabólica deles, ou seja, é a base importante na atividade do metabolismo dessas bactérias. E a temperatura mais alta que se conhece para uma bactéria crescer e replicar é de mais ou menos 121 graus, que é perto dessas chaminés, né, que a gente chama de chaminé hidrotermal abissal. Essa foto que vocês estão vendo aí é de uma dessas chaminés que fica no fundo do oceano, pode ver que ela foi iluminada, enfim, né, o material, o equipamento que fotografou aqui iluminou, porque esse ambiente totalmente escuro, é uma fossa abissal, então, um dos locais mais profundos da Terra, que fica ali em contato com chaminés ou pequenos vulcõezinhos que a gente já sabe que existe, e aí essas bactérias ficam em torno desse ambiente aí, tá? Se alimentando desse material inorgânico à base de enxofre, entre outros elementos químicos. Tá? Interessante essa parte da microbiologia ambiental. Outro quesito nos fatores físicos, pH. O pH, gente, é o potencial hidrogeniônico e se refere, então, à acidez ou à alcalinidade de um local, de uma solução, enfim, né, de uma substância. A maioria das bactérias, elas gostam mais de crescer, se multiplicar perto do que é neutro, né, entre 6,5 e 7,5. Mas aquelas que gostam de sair da neutralidade. Então, algumas, elas crescem, se multiplicam, né, numa solução ácida, né, e o que é ácido fica de 0 até perto do 6, tá? Para ter uma noção do que é ácido, ácido gástrico, HCl, suco gástrico, suco de limão, tá? Vinho, suco de tomate, certo? Ó, a urina tem um pH em torno de 6, aproximadamente, pode haver modificações, né? A água pura é 7, o leite é bem perto da neutralidade. Agora, quando a gente fala de alcalinidade, ou seja, de básico, que a gente também fala isso muito na química, por exemplo, a soda cáustica, o limpa-forno, né? O pH é 14. O alvejante,
que a gente aqui chama de quiboa, né? Não sei porquê, ele tem um pH ali em torno de 12 ou 13. O leite de magnésio, que muita gente faz uso também em casa, é um pH aproximadamente entre 10 e 11. A água do mar está ali entre 8 e 9. O sangue humano, ele fica um pouquinho acima do 7, 7,2, 7,4, e é sempre, vamos dizer assim, equilibrado pela nossa solução tampão, que a gente tem dentro do nosso organismo, que faz o equilíbrio entre ácidos e bases, tá? Então, quando a gente fala de bactérias acidófilas ou acidofílicas, a gente está falando daquelas bactérias que saem do neutro e vão em direção ao zero, tá? Então, pode ser um pH 1, 2, 3, 4, 5, é ácido. Partindo do 5 para o 6, já começa a entrar na neutralidade, ali, que até 6,5 e 7,5 já é neutro, né? As bactérias, então, que ficam nesse patamar do neutro, são chamadas neutrófilas ou neutrofílicas, tá? As alcalófilas ou alcalofílicas, elas são aquelas que saem da neutralidade, do 7,5, e vão ali em direção ao 14. Não pode ser 10, 11, 12, né? Depende, então, do tipo bacteriano. Outro fator físico, pressão osmótica. Agora, lembrar um pouquinho que a professora explicou agora há pouco, né, sobre osmose, né? O que entra, o que sai da célula, né? Solução hipertônica, solução hipotônica, isotônica, e agora a gente vai aplicar isso, ó. Os micro-organismos, então, obtêm a maioria dos seus nutrientes da água ou do ambiente onde ele está convivendo, tá? Então, ele requer água para o crescimento. E a sua composição, assim como a nossa também, é de cerca de 80% a 90% só de água. E aí, isso leva em consideração, faz com que nós levemos em consideração a pressão osmótica, ou seja, a pressão exercida pela osmose. Lembra? A osmose? Então, essa pressão osmótica elevada tem um efeito, um resultado, que é remover a água necessária para a célula. Então, quando uma célula bacteriana, por exemplo, né, microbiana ali, ela está numa solução onde tem bastante soluto, bastante sal, por exemplo, quando ela está numa solução cuja concentração de solutos é maior, né, do que ela tem dentro da célula, o ambiente é chamado assim de hipertônico, a água vai atravessar a membrana para o meio, com a concentração mais elevada do soluto, né? Então, a gente tem que entender que quando a bactéria é colocada, por exemplo, num ambiente onde tem muito sal, tá? A água que está dentro dela vai migrar para fora, se ela não for ambientada àquele local. Assim como se ela for colocada num ambiente onde tem zero sais, por exemplo, né? Que pode ser um soluto, a própria água externa vai tentar entrar nela. Então, isso faz com que alguns micro-organismos, grupos microbianos, fez, né, com que eles desenvolvessem, vamos dizer assim, estruturas e formas de se precaver contra esse problema, tá? Então, nós temos os grupos que são chamados de halófilos extremos, halófilos obrigatórios, halófilos facultativos e não halófilos. De baixo para cima, não halófilos são aqueles que não são acostumados com sal, sal, tá? E aí eles não conseguem sobreviver a ambientes que tenham muito sal. É por esse motivo que a gente utiliza o sal desde muito tempo atrás aí, né? Os nossos precursores aqui na região, que vieram de outros continentes, sempre utilizaram, e nós ainda utilizamos o sal como conservante, tá? Porque a maioria das bactérias são não halófilas, ou seja, elas não gostam de sal. E aí acaba conservando a carne. Os halofílicos ou halófilos facultativos são aqueles que, dependendo da concentração, eles podem ou não, né? Vamos dizer assim, sobreviver. Não é que eles não chegam a sobreviver, é que, na verdade, se tiver sal, ele sobrevive. Se não tiver, ele também sobrevive, tá? Tipo, tanto fez como tanto faz, né? Os halofílicos obrigatórios, ou halófilos obrigatórios, são aqueles que precisam e sobrevivem em ambientes com sal. Já os halófilos extremos são aqueles que vivem em ambientes extremamente salinos, tá bom? Esse lago que vocês estão vendo aqui, ó,
na Austrália, ele não é rosa por causa de algum conteúdo, alguma composição química, mas é porque tem bactérias ali, tem a microbioma, né, de procariontes e arqueias, que fazem com que ele adquira essa coloração, tá? Elas acabam produzindo essa cor. E esse que vocês estão vendo aqui é o Halobacterium salinarium, que é o que faz com que esse lago tenha essa coloração. Esse endereço que eu coloquei para vocês ali é para vocês também darem uma, se vocês quiserem, né, gente, acessar esse material. Então, gente, vamos aos fatores químicos, né? O carbono, então, é o esqueleto de toda a matéria viva. Daquilo que foi vivo, daquilo que está vivo, daquilo que será vivo. Ele é a base de todo o material orgânico, tá? Então, ele se encontra aqui na tabela periódica, tá? Nesse local aqui, junto com alguns outros elementos que são necessários para a vida. Então, carbono, nitrogênio, oxigênio, tá? Enxofre e fósforo. Outro elemento que é essencial para tudo que é orgânico é o hidrogênio. Então, se vocês observarem essa tabela, ela está colorida de acordo com aquilo que é interessante ou aquilo que é necessário, vamos dizer assim, sumamente necessário para a vida. Então, todos aqueles que estão em amarelo são os necessários para a vida, tá? E não é só para os seres microscópicos como as bactérias, não, tá? Ali nós temos alguns cátions, né, e ânions, que são essenciais também para a maioria dos micro-organismos, que estão em rosa, né? Sódio, magnésio, potássio, cálcio, cloro. Também tem alguns metais traços, tá? E esses estão aqui, por exemplo, o ferro, o cobalto, o cobre, aliás, né? O níquel, o cobre, o cobalto e assim por diante, tá? Então, são os elementos essenciais para a vida estão aqui nessa tabela. E aí a gente tem também aqui a composição das macromoléculas de uma célula. A gente tem as proteínas, e aí o percentual, o peso seco dela, os lipídios, os polissacarídeos, lipopolissacarídeos, DNA e RNA. E aqui, nesse material, a gente tem os elementos em percentagem de peso seco, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre e selênio. Nitrogênio, enxofre e fósforo, tá? O nitrogênio e o enxofre são necessários em quantidades bem consideráveis, né, na síntese de proteínas. E eles são utilizados para sintetizar os aminoácidos e vitaminas, como a tiamina e a biotina. Já o fósforo e o nitrogênio, por exemplo, são também importantes na síntese de DNA, RNA e ATP. São essenciais na síntese de ácidos nucleicos e dos fosfolipídios das membranas celulares. O nitrogênio tem 14% do peso seco de uma célula. O enxofre e o fósforo, 4% do peso de uma célula. Elementos traços. Nós temos o boro, o cobalto, o cobre, o ferro, o manganês, molibdênio, níquel, selênio, tungstênio, vanádio e zinco. E aí, eles estão presentes e são necessários em quantidades bem pequenininhas, tá? Sendo essenciais para as funções de certas enzimas e são chamados assim como cofatores. Já o oxigênio, ele é essencial e ele, na verdade, para alguns grupos microbianos não é essencial, não é necessário, né? Mas para outros, sim. E a gente classifica as bactérias, os micro-organismos, quanto à utilização desse oxigênio. Então, aeróbicos obrigatórios são aqueles que não crescem se não tiver oxigênio. Anaeróbicos facultativos, ele tem o crescimento em ambientes onde tem oxigênio e onde não tem. Ou seja, se tiver, ele usa, se não tiver, ele não usa. Tá? Mas ele cresce ainda melhor com a presença do oxigênio. Já os anaeróbicos obrigatórios, eles crescem somente em ambientes anaeróbicos, ou seja, sem oxigênio. Os anaeróbicos aerotolerantes, eles até crescem em locais com oxigênio, mas a quantidade tem que ser mínima, tá? E os microaerófilos crescem somente em ambientes aeróbicos e o oxigênio é requerido por esse micro-organismo em concentração muito pequenininha.
E aí a gente vai falar agora sobre biofilmes. Então, na natureza, a gente dificilmente vai encontrar bactérias que vivem isoladas. Geralmente elas se acumulam formando biofilmes. E os biofilmes, eles acabam sendo formulados e construídos pela natureza numa matriz, num local, numa estrutura de polissacarídeos, poli, muitos sacarídeos, açúcares, né? Mas também contém material de DNA, proteínas e com frequência, e a gente chama isso de limo. Um biofilme pode também ser considerado um hidrogel, um polímero complexo, não é o gel, álcool e gel, tá, gente? É hidrogel. E esse hidrogel, então, é um polímero complexo que contém uma quantidade de água que corresponde a várias vezes o seu peso seco. Existe uma comunicação química entre as células, ou que a gente também chama de quorum sensing, tá? Que permite com que as bactérias coordenem sua atividade e conseguem se agrupar em comunidades. E aí fornecem benefícios não muito diferentes daqueles organismos como nós, que são multicelulares. Os biofilmes geralmente são fixados em superfícies, né, como pedras, lagos, dente humano e uma membrana mucosa. E aí, dentro de uma comunidade de um biofilme, as bactérias compartilham muitas vezes nutrientes e são protegidas dos fatores ambientais que são danosos, né? Como a própria dessecação, os antibióticos e o sistema imune corporal, nossa defesa. Os biofilmes são um importante fator para a nossa saúde, tá? Por exemplo, os micro-organismos em um biofilme provavelmente sejam 1000 vezes mais resistentes aos biocidas, ou seja, quando a gente tem uma boa microbiota, por exemplo, intestinal, a nossa probabilidade de termos problemas de saúde por infecção é muito menor, tá? A maioria das infecções hospitalares, né, nasocomiais, está relacionada à presença de biofilmes nos catéteres médicos, né? E esses biofilmes se formam em quase todos os equipamentos médicos, inclusive as válvulas mecânicas cardíacas. Os biofilmes, então, podem incluir aqueles formados por fungo, como a cândida, e são encontrados muitas vezes em situações de doença, né? Como as infecções relacionadas ao uso de lente de contato, cárie dentária, infecções por bactérias do gênero Pseudomonas. E por hoje é só, pessoal, tá? Na próxima a gente volta vamos dar prosseguimento ao conteúdo, tá? Mas a aulinha de hoje é só isso.